E aí galera, beleza? Estamos aqui no QG do Tião, onde ele faz cerveja. O Tião é o nosso gerente de produção e inovação lá na Corina. É o cara dos testes, é o cara que faz a Corina chegar deliciosa aí até a tua casa. E a gente vai começar a fazer uma série de vídeos de conteúdo. A gente pensou em fazer um primeiro falando sobre água, né? Isso, a ideia é trabalhar alguns ciclos de vídeos abordando inicialmente as matérias-primas utilizadas na produção de cerveja e depois, posteriormente, falando um pouco de processo de produção e depois de estilos de cerveja. Então hoje a gente vai começar falando da água, que talvez seja um dos importantes componentes da produção de cerveja, não só no copo, até ela utilizada como processo na produção da cerveja. Vou falar um pouco disso então nesse primeiro vídeo para vocês. É isso aí. Então pessoal, a água ela é nada mais nada menos do que 90 a 95% do que é uma cerveja. Então quando a gente olha para as matérias-primas utilizadas na produção da cerveja, a água tem que ser olhada com muito carinho. Normalmente quando a gente olha para a água cervejeira, inclusive os ingleses chamam de licor, né? O licor do cervejeiro, que é o brewing liquor, que é o que é utilizado para se fabricar a cerveja, que vai entrar em contato com o malte, com o lúpulo, com a levedura. Normalmente a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o aspecto físico da água, né? A água ela está límpida, a gente vai olhar se ela tem aromas que a gente não gostaria de ter na água. Por exemplo, a água que a gente utiliza da rede, ela é uma água tratada, ela vai apresentar cloro, e o cloro é o inimigo da cerveja, então a gente tem que tirar esse cloro e a gente consegue sentir o cheiro do cloro na água quando ele está presente. E outros aromas também desagradáveis podem surgir dependendo da forma como essa água é armazenada, como ela é processada, tratada, dependendo às vezes até da tubulação pelo qual a água passa. Você pode ter traços ou resíduos de aromas e sabores que você não quer que o produto final da cerveja apresente. Então observar a água, a limpidez da água, o aroma da água e também beber água. Então, todo cervejeiro, toda cerveja, a primeira coisa que a gente faz na produção é olhar para a água, para ver se ela está dentro do que se espera para uma água cervejeira, uma água que vai ser utilizada para produção da cerveja. A água também apresenta como sais minerais, componentes químicos que são muito desejáveis para a cerveja e outros não desejáveis. Por exemplo, não é desejável para a produção da cerveja que a água apresente níveis significativos de ferro, porque o ferro vai produzir na cerveja final um sabor metálico, desagradável, às vezes é astringente também. Mas é desejável, por exemplo, que a água apresente cálcio, que apresente magnésio, cloretos, sulfatos, que são outros componentes que caracterizam praticamente qualquer água mineral, e uma água potável também é desejado para a produção de uma boa cerveja, né? E o interessante é que alguns minerais contribuem mais para uma percepção de sabor da cerveja, já outros componentes contribuem mais para o processo de produção da cerveja em si, ou seja, o trabalho da levedura da cerveja ela vai ser mais eficiente, mais eficaz, a levedura vai trabalhar mais feliz numa água que apresenta determinados componentes do que em outras que não apresentam. Então isso a gente pode falar mais à frente, de detalhes de quais são esses componentes, como eles atuam, tanto no sabor da cerveja quanto no processo de fermentação da cerveja. É um assunto que a gente pode deixar para um bate-papo ao vivo, mais para frente e tudo mais. Um outro aspecto interessante que quando a gente fala de água da cerveja é que existe um mito, não é? Uma concepção, talvez até mercadológica, de que águas de determinadas regiões são melhores do que outras regiões para se fazer cerveja, né? Então, a água da montanha, do degelo, que a cervejaria usa, que é uma água extremamente pura para se fazer a cerveja, por isso que a cerveja fica boa. Não é de todo um pensamento errado ou um pensamento mal concebido, mas hoje em dia praticamente toda cervejaria faz um tratamento da água cervejeira de tal forma que o cervejeiro ele consegue produzir determinados estilos da melhor forma possível.
Quando a gente fala de uma maneira histórica, a água da cerveja, por exemplo, das regiões da Alemanha e da atual República Tcheca, né, onde você tem as referências do que são as pilsners, né, essas cervejas que são extremamente leves, douradas, onde tem uma lupulagem bem leve, né, essas cervejas se beneficiam de uma água com pouca mineralidade, tal como a água de Brasília, que eu já vou falar já porque a água de Brasília é excelente para se fazer cerveja. Já outras regiões, como por exemplo na Inglaterra, você tem águas mais mineralizadas, que combinam mais com cervejas com mais malte, com cervejas de maior lupulagem, elas desenvolvem um produto final melhor. Então, historicamente falando, a água teve uma importância grande no desenvolvimento do que a gente chama hoje de estilos de cervejas, né? Mas hoje, para um caseiro ou uma fábrica produzir tanto uma cerveja clara, dourada, como uma pilsner, tanto uma cerveja um pouco mais maltada, um pouco mais lupulada, como uma American IPA, por exemplo, onde você precisa de trabalhar mais o corpo da cerveja, o equilíbrio com o lúpulo, isso pode ser feito tanto em nível caseiro quanto em nível industrial. Então, portanto, hoje a manipulação da água é um dos fatores mais significativos para você atingir a diferença entre uma cerveja excelente e uma cerveja boa, né? Por isso que essa gestão, você saber como é a sua água, como você vai tratar a água, como você vai processar essa água é importante, tanto para o caseiro quanto para uma fábrica. Outra coisa importante também é que a água, a gente não utiliza ela só para fazer a cerveja, né? A água, para se fazer a cerveja, ela tem que ter características muito específicas, mas o processo de produção da cerveja demanda muita água. É água para limpar a panela, água para limpar fermentador, água para limpar o piso do chão que derrama mosto, ou você tem que limpar uma carga de levedura, né, de lama de levedura que você pegou no balde. Então você usa muita água. Como o consumo de água para se produzir cerveja é um número elevado, é importante você saber como evitar o desperdício, como você consegue, por exemplo, utilizar outros meios para você, mais à frente a gente vai falar de esfriar o mosto da cerveja, que é um processo que demanda muita água. Como é que você reusa a sua água que você utiliza para fazer cerveja em casa, é importante também, porque apesar de ser algo que do composto da cerveja talvez seja o mais barato em termos de financeiros, né, ele é muito valioso, né? Então é um bem que a gente tem que prestar muita atenção em como a gente faz o gerenciamento apropriado desse bem que é valioso, tá? Apesar de ele ser barato. Falando um pouco da água de Brasília, né? A água de Brasília é sensacional para se fazer cerveja. A gente tem uma água que tem pouca mineralidade, então permite a gente fazer ajustes ou adequações da água utilizando sais específicos, né? Aqui eu tenho um pouco, por exemplo, de cloreto de cálcio, sulfato de cálcio e acho que são esses dois basicamente que eu coloquei aqui, para poder fazer o ajuste de uma água cervejeira para a produção de uma American IPA, por exemplo. Se eu fosse fazer uma Pilsner, talvez eu teria que só colocar um pouquinho mais de cálcio para a levedura ter uma floculação melhor. Ou seja, você não precisa fazer muita correção. E são sais relativamente baratos de você utilizar. O que você precisa saber muito bem é ter uma balança de precisão, você conhecer o perfil da água da sua região, se por acaso ela tem uma característica um pouco diferente, mas de forma geral aqui no Distrito Federal, tanto da barragem do Descoberto, que é a maior fonte, né, de água da região, ela possui uma mineralidade muito baixa, quanto águas até de poços artesianos, de forma geral no DF, tem uma mineralidade bem baixa. Diferente, por exemplo, da região Nordeste, onde a galera tem que retirar, por exemplo, o excesso de minerais que tem, às vezes até de sal, da água, e isso tem um custo maior para você produzir a cerveja, tanto como caseiro quanto indústria, né? O que normalmente a gente faz aqui em Brasília, basicamente, é você ter um sistema de filtragem que garanta a retirada do cloro, que por lei, né, é obrigatório a rede, né, a Casa Caesb aqui em Brasília, fazer o manejo desse cloro para a água chegar potável até o ponto de consumo, né, sem contaminação.
Então a gente retira o foco principal, a retirada de cloro, mas também a gente procura retirar algumas impurezas que vêm, né, no encanamento, né, um pouquinho de partículas sólidas que ficam, no caso, retidas no filtro, e você não vai levar isso para a sua produção como caseiro ou como indústria também. Vem um pouquinho para cá, aí não mostra pegou, o filtro, tipo, isso, desse daqui assim? Tá. Porque aí vai... Aí volto a fala toda, né? Não, pode falar, só fazer um gancho ali, aí eu edito. Então aqui em Brasília, aqui no DF, de forma geral, o que a gente precisa ter atenção é como você vai filtrar a sua água da rede, principalmente para tirar cloro. Isso, para você fazer isso, você tem que usar um filtro de carvão ativado e passar água de uma forma lenta para que esse filtro de carvão ativado retire o cloro, e também um filtro para reter partículas sólidas que porventura também venham, né, com a água da rede, né, pela tubulação ou pela caixa d'água que tem no seu condomínio, no seu prédio, etc. e tal. Então a principal a filtragem é importante, mas tirando essa parte física e química da filtragem, né, físico-química da filtragem, a gente não tem que fazer muito mais do que adicionar alguns sais para poder fazer uma boa cerveja, seja ela uma cerveja Pilsner ou uma American IPA ou uma Barley Wine, enfim. Você consegue, ajustando a água depois, com alguns poucos sais, trabalhar uma boa cerveja. Outro aspecto importante que a água de Brasília traz também para a produção de uma boa cerveja é que você consegue fazer também um manejo muito bom do controle do pH da água, que é um outro aspecto importante, tanto para você ter a boa produção de um bom mosto cervejeiro, mas também para ter uma cerveja que tem uma sensação de boca, uma drinkability boa. Um pH final da cerveja vai ficar em torno de 4.2, 4.3, de uma cerveja que não é uma sour, né? Da sour vai ficar em torno de 3,3, 3,5 de pH. Mas uma cerveja padrão vai ficar em torno de 4.2, 4.3. E a água de Brasília, por ser uma água com baixa mineralidade, que a gente costuma usar o termo técnico, é uma alcalinidade residual, uma alcalinidade muito baixa, você consegue facilmente trabalhar o controle de pH também. Então é mais um ponto para a água de Brasília para a produção de uma boa cerveja. Baixa mineralidade, você faz ajustes fáceis com sais, né, para determinados estilos, e o controle bom de pH da água que você está utilizando. Vamos lá. Agora eu vou. A gente faz um. Isso, eu já acho que eu falei quase tudo que eu tinha que falar aqui. Assim, de forma resumida, né? Uhum. Se você quiser aqui entre. Eu posso falar um pouco sobre. Não sei se fala um pouco sobre a água mineral. Deixa eu tirar umas dúvidas agora. Isso, vai lá. Pode ser? É necessário fazer medição de pH, assim, tipo, nas primeiras braçagens? O que você acha importante, assim, tipo, como é que você falaria que, cara, não dá pra fazer cerveja sem olhar pra água, ou então tem como, tipo, pro caseiro, o que você indicaria pra ele? Tipo, vai fazendo, vai olhando, vai tentando, como é que é essa evolução, assim, tipo, o cara que não tem a medição de água, por exemplo, ele consegue fazer cerveja? Eu acho que, eu costumo falar para o pessoal que o pH-metro, o medidor de pH, ele é tão importante quanto um refratrômetro, né, que a gente usa para poder aferir o extrato da cerveja, né, a densidade da cerveja, que por consequência vai providenciar o potencial alcoólico da cerveja, né, que a gente vai produzir. Tem pH-metros mais baratos hoje em dia que você compra pela internet, que já te dá um número que você já pode utilizar como uma referência se você, por exemplo, não está atingindo um pH adequado, seja para cima ou para baixo, ou seja, que você vai ter talvez algum problema no sabor final da cerveja, ou você vai ter um problema de não extrair os açúcares fermentáveis que você estava esperando também. Então eu recomendo que pelo menos um pH-metro mais simples seja adquirido pelo cervejeiro caseiro. Mas isso não impede ele de fazer boas cervejas conhecendo a água que ele usa, né? Conversando com outros caseiros que já trabalham com correção de água, às vezes um vizinho que faz cerveja também e já percebeu que a água dele, por exemplo, não
não providencia um pH muito legal na mostura, então você já pode começar a usar um pouco de malte acidificado, que vende nas lojas de insumo, para você poder corrigir o pH usando malte acidificado. É uma técnica que é possível de ser feita, não é tão complicada. Então é possível sim você produzir cerveja em casa sem ter um pHmetro, mas eu acho importante você parar para refletir um pouco sobre como você pode melhorar esse aspecto da cerveja que é o pH, né? Não precisa comprar o pHmetro de início para fazer cerveja. Da mesma forma que você não precisa comprar um densímetro ou um refratrômetro, né? Você pode fazer cerveja sem isso também. Você só não vai ter o controle de saber quanto por cento de álcool vai ter a cerveja, se a fermentação terminou de parar, né? Como no caso de um densímetro que você utiliza para acompanhar a fermentação. São instrumentos que são importantes, mas não são determinantes em você fazer cerveja, mas são importantes para você crescer como cervejeiro, como cervejeira caseira, fazendo cervejas sempre melhores, com certeza. Então, galera, vocês viram aí com a fala do Tião que a água é uma coisa muito importante dentro do processo cervejeiro, né? Realmente é. Não é algo proibitivo, né? Para você, tipo, eu quero fazer cerveja, eu quero começar a abraçar, mas tipo, porra, eu já tenho que ter um pHmetro, já tenho que começar a olhar isso. Não, não é exatamente isso. Eu acho que você, como a gente conversou aqui, você pode fazer tipo ótimas cervejas sem olhar a água, mas conforme você vai também tendo esse caminho de... Cara, é um processo, né? Então, você que está começando a fazer cerveja agora, você vai ver que, tipo, vou começar com uma panelinha, com um sistema simples, né? Não vou ter exatamente um controle. Às vezes comprando uma água mineral de galão, né? Quando está na dúvida se a água do filtro de casa, talvez, não sei se está tirando o cloro todo, às vezes vai comprar uma água mineral também. Sim, total. Você faz muito. O cloro é um negócio que é bem ruim para fermentação, né? Eu acho que você falou isso. Cerveja com gosto de remédio horrível. Então, o negócio é que, tipo, com o tempo você vai evoluindo, né? Então, muito provavelmente a água talvez não seja exatamente tipo, o seu primeiro tópico de evolução, né? Acho que o meu primeiro patamar, assim, tipo, como cervejeiro caseiro de evolução foi controle de temperatura de fermentação, né? Então, ter um ambiente controlado. Isso daí já ajuda muito a você ter tipo, resultados um pouco mais satisfatórios, né? Na questão de, tipo, antes eu não controlava e, cara, se ficasse muito calor ali durante a fermentação, tipo, de uma cerveja específica, eu ia produzir mais fenol, eu ia produzir, tipo, algumas coisas que... Vamos falar disso quando a gente falar de levedura. Vamos chegar nisso daí. É importante. Mas, enfim, você não precisa ter exatamente tipo, um pHmetro ou ter todo o conhecimento ali para começar a fazer a tua cerveja. Eu acho que já tem como você ir mexendo e já ir fazendo como a gente conversou aqui, né? Mas é muito legal você ficar ligado mesmo nesses detalhes e ter essa atenção, porque com o tempo você vai vendo, assim, tipo, você vai chegar em um momento que, eu quero fazer uma stout que ela vai ficar daquele jeito, né? Que ela não vai ficar, tipo... Astringente. Só mega astringente, tipo... Enfim, não só a stout, mas as próprias IPAs, né? Aquela parte de correção do o sulfato e o cloreto, né? Que tem sempre aquela proporção meio que mágica do 2:1. E... Falar de estilos, a gente pode falar disso também. A gente fala também mais sobre isso daí, mas é uma parte que é legal de você olhar mesmo para o seu processo, né? A água, ela tem, sei lá, 90% do peso total aí da cerveja. 95%, é bastante. É muita coisa e é praticamente o que você mais vai usar no teu processo, porque não é só para o mosto, né? Mas é a lavagem, é onde você vai startar a levedura, isso. É onde... limpar equipamento, isso. Né? Então ela a gente até decidiu começar por esse vídeo falando sobre a água, porque a gente acha que ela é algo muito importante. Então assim, por mais que você não faça esse controle ainda, vai olhando, vai se ligando nesses detalhezinhos, porque às vezes você tá com tipo um negócio que acontecia muito comigo, é que eu tinha resultados tipo, com muito clorofenol nas minhas cervejas, né? Então isso daí, e eu descobri depois que era por conta da água que eu estava usando. Água com cloro. Água com cloro. Então, pra quem não sabe, esse lance do clorofenol é aquela parada que tipo, dá um gosto de borracha de medicinal, esparadrapo, mangueira, plástico, né? Que a galera fala assim.
E é algo que você está tendo esse problema, muito possivelmente pode ser a água, né? Você não está olhando. Enfim, mas é isso daí que a gente queria falar para vocês. Nosso primeiro vídeo. Vão mandando dúvidas. Isso. Se inscreve aí no nosso canal, dá o joinha, dá o like. E bora abraçar, galera. Bora abraçar! Tinha um braçadão.